Tá correndo. Hoje, 29 de setembro de 2022, nós estamos aqui nessa área do Rio Grande do Norte, que é o Agreste do Rio Grande do Norte, e nós fazemos esse trabalho de educação ambiental em todo o semiárido nordestino. Somos a fonte didática e metodológica para a ecologia e o meio ambiental da região Nordeste desde 1992. E fazemos esse trabalho de educação ambiental principalmente na região chamada de semiárido. E nós estamos nessa área do Agreste, que é onde nasce o Agreste do Nordeste. Nós estamos no município de Bento Fernandes, que é onde nasce o Agreste. E o Agreste que vai de Bento Fernandes, do Rio Grande do Norte, até a divisa da Bahia com Minas Gerais. É uma estreita faixa de terras entre a zona da mata nordestina e o sertão de Caatingas. E a zona da mata nordestina nasce em Ceramirim, no Rio Grande do Norte, e vai até a Bahia. E nós vamos sair de cena, a nossa imagem nesse momento, para mostrar aqui o ambiente em 2022, para a gente ter uma explicação do resultado de um grande volume de chuva que aconteceu aqui em 2022. Vamos fazer isso por intermédio do ambiente, mostrando o solo, as plantas nativas, rasteiras, árvores, arbustos e o que foi plantado aqui ao longo de muitos anos. Nós vamos dar vamos dizer assim, uma visada horizontal para mostrar aqui, tentar explicar o comportamento dessas plantas nesse ambiente, já que nós estamos no mês de setembro, como a gente já disse, e as chuvas aqui foram até agosto. Faz menos de 60 dias que choveu aqui. E a gente vai mostrar a situação agora, no verão. Tá bom, pegou mesmo no meio pra cima. Nós estamos vendo algumas fruteiras aqui, que ao longo do tempo foram plantadas, como é o caso da acerola, a planta morta que a gente está vendo aí, a árvore, morreu. Provavelmente já tem mais de 10 anos aí que foi plantada e já morreu há algum tempo. E a gente vê outra graveola aqui no lado ainda viva. E nós temos uma explicação para essas plantas que morrem prematuramente. Porque, como a gente disse aqui, tem um período chuvoso, onde a água doce da chuva cria tudo na medida certa. É uma lei da natureza, mas na maior parte do tempo no verão não se dispõe dessa água armazenada nesse momento aqui, porque não tem um reservatório para armazenar essa água. Então a água que chega aqui é a água que vem de um açude, de uma barragem, que mesmo recebendo água das chuvas, ela acumulou uma quantidade tal de salitre, nitrato e cloreto de sódio, que faz com que a água, mesmo com um certo volume de água armazenada, água das chuvas, a água fique salobra. Além de que existe pelo menos 80 elementos físicos, orgânicos e químicos nessa água, dissolvidos nessa água, que não são elementos comuns à água. Que a gente sabe que água é H2O. E as plantas, como a gente disse, elas estão adaptadas para receber água doce das chuvas
sem esses elementos estranhos à água. O fato é que o homem vai no verão colocando essa água, que a gente chama aqui aguar, vai colocando essa água na planta e a planta não fica satisfeita, não está feliz e morre, porque não tem água doce para a qual ela está adaptada, porque nós somos seres vivos de água doce aqui fora dos oceanos. Se botar água diferente de água doce, a planta não vai sobreviver. E os animais também não. Então é tudo feito com base na lei da natureza. Nós estamos então aqui nessa área do Agreste. E uma curiosidade aqui que nos chama a atenção é que nós estamos aqui na propriedade de Reginaldo Damasceno, 12 hectares de terras. E o Reginaldo vem de famílias tradicionalmente agricultores que se mantiveram aqui nessa terra, colhendo do que a terra produz, planta e colhe. Mas essa localidade recebe o nome de Pousa. Inicialmente nós imaginávamos que Pousa seria um lugar de pousada. Na realidade esse nome é uma abreviatura de raposa. Raposa, como a gente sabe, existe a raposa felino e a raposa canino. E aqui era um lugar que tinha muita raposa. E na época das secas, quando o homem não conseguia plantar suficiente para se manter alimentado durante o ano e não conseguia criar gado, a raposa era caçada por intermédio de armadilha, principalmente. Uma gaiola onde se colocava uma comida para atrair a raposa, e quando a raposa chegava dentro da gaiola, o caçador liberava a armadilha e prendia a raposa para a alimentação, a carne. Mas também se aproveitava o couro para fazer muitas peças da vestimenta do homem, do calçado, do cinturão, o couro que tem essa utilidade. E era um couro bastante resistente e muito bem apropriado para muitas obras de vestimenta do homem. Então, isso tudo nós estamos mostrando aqui como é que o homem tem se mantido aqui até que as condições ambientais fossem desfavoráveis. E hoje, nessa propriedade rural que nós estamos aqui de 12 hectares, esse ano que 2022 recebeu uma grande oferta de chuvas, mais de 800 milímetros, como a gente sabe, que é uma oferta de chuva bastante favorável para a agropecuária. Não conseguiu plantar, o homem não plantou porque existem outros elementos que concorrem para que ele não tenha o apoio das autoridades ou dos órgãos governamentais para poder produzir a sua agropecuária. A gente sabe que uma das exigências que se tem para se fazer agricultura aqui é conseguir um trator da prefeitura para fazer a aragem da terra. Porque o homem não tem como limpar a terra só usando manualmente a enxada. Então a gente sabe que esses elementos favoráveis não estão sendo fornecidos ao homem, porque na maioria das vezes as autoridades locais não acreditam que vai ter chuva suficiente para o homem produzir. Então eu acredito que ao investir no trator, com consumo de combustível, com o pagamento do operador do trator, pode ser um investimento perdido se o homem não conseguir produzir o alimento. E na realidade esse ano, 2022, teve chuva suficiente aqui e provavelmente assim as prefeituras se justificam dizendo que não manda a máquina porque não sabe se vai ter chuva suficiente para o plantio do homem. Mas aqui tem também a lavoura permanente, que são as fruteiras, que como a gente viu aqui, muitas variedades, muitas espécies de fruteiras, como a pinha, a graviola, a acerola, o coqueiro, a mangueira, muitas frutas aqui o homem planta. E
planta numa quantidade muito pequena, apenas o suficiente para comer as frutas na época da colheita, na época da produção, porque não tem os recursos técnicos para aumentar a sua produção, para aumentar o seu plantio. E tudo isso a gente sabe que é um problema social e é também um problema administrativo, porque se as autoridades locais não dão apoio ao produtor rural, o homem não vai conseguir produzir alimentos. E alimentos, todos nós temos necessidade de alimentos. Não é só o homem do campo que vai produzir alimento para comer, ele vai ter que produzir para alguém comer. O homem que está na cidade não tem onde plantar, nem tem como plantar. E aqui nós temos a terra. Era de se esperar que o governo se sensibilizasse e mostrasse que tinha condições de auxiliar o homem para que ele pudesse produzir o seu alimento, pudesse produzir alimento para todos nós que necessitamos. Então, estamos vendo que mesmo com chuva abundantemente, não foi possível o homem produzir seu alimento porque ele não recebe o apoio do governo. E é um problema social seríssimo, porque o homem agora vai ficar dependendo da ajuda do governo para se alimentar. Porque não produziu e não produzindo não consegue os recursos para se manter, porque a gente não só precisa de alimento, a gente precisa de outras necessidades, e era por intermédio do plantio e da colheita desses cereais, desses legumes, dessas frutas, que ele ia conseguir os recursos para as outras, adquirir as outras, para atender as outras necessidades que a gente tem como seres humanos. Então é comum aqui não chover mais do que 500 milímetros, e esse ano choveu mais de 800, e o 2021, por exemplo, choveu menos de 200 milímetros e aqui não se produziu nada de agricultura, porque a agricultura aqui é a agricultura de subsistência, e como a gente vê, as fruteiras, que são plantas de vida longa, estão sofrendo aqui substancialmente por conta do volume de chuva insignificante que aconteceu aqui de 2012 a 2018 e também 2021.